Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Deus. Amém? É bom estar aqui. E nós vamos abrir na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. E chegamos ao fim desta série de 12 mensagens que eu intitulei Boas Novas que Libertam, que iniciei em 2023. E esta é a 12ª mensagem. E depois de Paulo falar no capítulo 5 da liberdade que há em Cristo, e ter falado nas obras da carne e no fruto do Espírito, e da necessidade que nós temos de andar debaixo da orientação, da força do Espírito Santo, vimos também que o Espírito Santo sela ao crente na altura da sua conversão, quando ele se entrega a Jesus, quando ele se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo vem morar, fazer morada, ele fica ao templo do Espírito Santo e ele está selado com o Espírito Santo até ao dia da redenção. Isto já lá em Efésios 4:30, muito claramente. Mas precisamos realmente permitir que o Espírito Santo comande a nossa vida. Eu encontrei uma frase muito interessante de Hernandes Dias Lopes que diz: uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito, outra é o Espírito ter-nos. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. Amém? Muito interessante isto. Realmente, todos os cristãos têm a pessoa do Espírito Santo presente. Ele está lá na vida. Mas nem todos os cristãos estão a deixar que o Espírito Santo seja o presidente, aquele que governa, aquele que orienta, que manda na sua vida. E é isso que ele quer fazer. E nós este capítulo 6 vamos terminar hoje e vamos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte chamada a restauração do irmão que caiu, até ao versículo 5. Depois do versículo 6 até ao 10 vamos ver a famosa lei da semeadura. E do versículo 11 até ao final, marcas da graça, que é também o título deste sermão. Vamos então começar por fazer a primeira leitura, e vamos fazer a leitura sempre em partes. Portanto, a primeira parte vai até ao versículo 5, e vamos então ler do versículo 1 até ao 5, primeiramente. Diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Vamos ainda ter mais uma palavra de oração. Paizinho querido, nós te damos graças pela tua presença no nosso meio, Senhor. E queremos agora rogar que a ação do Espírito Santo em cada coração daqueles que me estão a ouvir possa ser efetiva, possa ser real, Senhor. Vem fazer e cumprir com o teu propósito para cada pessoa que está aqui e todos aqueles que nos estão a ouvir, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que tu abras as portas da graça, Senhor. E abras também, Senhor, no sentido de que nós possamos compreender esta abrangência da graça de Deus. Nós te queremos pedir isto e agradecer em nome de Jesus. Amém. Esta primeira parte fala de um cristão que é apanhado em pecado. E ser apanhado pelo pecado é mesmo a ideia que está aqui no texto. O pecado surpreende o crente. O pecado deve ser uma espécie de um acidente na vida do cristão. Eu faço todos os dias a A1, tenho que atravessar a ponte e quase todos os dias de Gaia para o Porto há um acidente. Quando as pessoas saem de casa não vão a pensar que vai haver um acidente, pois não. Quem é que sai de casa a pensar, eu hoje vou todo contente, vou ter um acidente? Nada disso. O acidente é uma coisa que acontece, ninguém conta, surpreende. O pecado na vida do cristão também deve ser isso, uma coisa que surpreende.
Uma pessoa estava distraído. Não estávamos a vigiar. E então o pecado, por vezes, apanha-nos. Mas o cristão que vive e anda no Espírito, ele consegue resistir ao pecado. Ele tem forças sobrenaturais e espirituais para resistir ao pecado. Mas isso não significa que o cristão nunca mais peca, que é um ensino erróneo em alguns setores de algumas denominações evangélicas, porque pensam que depois de irmos a Cristo ficamos completamente perfeitos. Alguns até pensam que nós ganhamos umas asazinhas e andamos aí a pairar, tipo anjos. Nada disso. Isso é mentira. O cristão pode pecar. Aliás, a primeira carta de João, capítulo 1, é muito clara em relação a isso, no versículo 8, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E depois no versículo 10 também diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus o quê? Mentiroso. E a sua verdade, a sua palavra, não está em nós. Mas a verdade é que nós cristãos não queremos pecar, não desejamos pecar, e esse é o estado normal do cristão. Mas esta passagem fala que se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma falha, ou seja, em alguma ofensa, pode acontecer. E quando um cristão cai, um dos deveres da igreja, e particularmente dos líderes, é ajudar a tratar, é ajudar a levantar essa pessoa que falhou. E como? Com o espírito de mansidão, com o espírito de humildade, que é como diz aqui. Nesse processo de restauração, os maduros, os espirituais, como diz aqui, não é? Não devem ter um sentimento de superioridade, pensando que, por estarem a aconselhar, por estarem a ajudar, que são melhores do que aquele irmão que caiu, ou irmã. Nada disso. Devem ter um sentimento de amor, de humildade, pensando que eles próprios também podem e poderiam ter caído, mesmo até em pecados, por vezes, grosseiros. Portanto, nós devemos ter este sentimento, esta consciência que também podemos cair e pecar. Diz aqui a segunda parte, o versículo 1, encaminhai o tal, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Então, temos que ter atenção. E para existir restauração da pessoa que falhou, tem que, em primeiro lugar, essa pessoa admitir que pecou, que falhou. Em segundo lugar, ela tem que estar arrependida da sua falha. E em terceiro lugar, ela tem que reconhecer a autoridade, tem que reconhecer a legitimidade de a pessoa que a está a encaminhar, a aconselhar, para ajudar a prosseguir na caminhada cristã. A pessoa que está sempre pronta a apontar os erros dos outros, que está sempre pronta a apontar, olha, vês aquilo, o que é que ele fez, o que é que ela faz, essa pessoa normalmente não percebe os seus próprios erros. E isto é algo grave. E isto é indicador da carnalidade que o apóstolo falava no capítulo 5, que nós já falamos na última pregação. Também é infantilidade espiritual. Diz o versículo 3, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, se alguém pensa que nunca vai cair, se alguém pensa que é melhor que os outros, só porque não fez aquele pecado ou outra atitude errada, está-se a enganar a ele próprio. Então, vemos aqui no versículo 2 também que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas no versículo 5, nós vemos e lemos já que cada um deve levar a sua própria carga. Não é isso que diz na vossa Bíblia? Versículo 5. Cada qual levará a sua própria carga. Mas no versículo 2 diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então como é? Temos que levar as cargas uns dos outros? Cada um leva a sua carga? Há contradição aqui na palavra de Deus? Não, não há. A questão é que nós temos que ir ao original para perceber estas palavras. No versículo 2, a palavra que é usada aqui no original é baros. E no versículo 5 é uma palavra diferente, é fortion. Baros, no versículo 2, significa um peso muito pesado. Uma coisa que não se consegue levar sozinho. É difícil transportar. Vamos imaginar um sofá,
Quem é que consegue transportar aqui um sofá? Complicado, não é? Uma cama, sozinho. Bem, há aqui pessoas fortes. O Clay está a dizer assim, eu consigo. Mas eu não acredito. Mas fortion, no versículo 5, quer dizer e refere-se a coisas que cada um pode levar por si próprio. E para ilustrar isto, temos um soldado. Um soldado deve levar a sua mochila. Isso ele consegue transportar sozinho. Mas vamos imaginar que, infelizmente, aquele soldado fica ferido e ele já não se consegue transportar sozinho. Precisa de ajuda. Precisa que outros o levem. Então nós vemos aqui que há coisas que nós podemos transportar sozinhos e há coisas que nós nunca vamos conseguir levar sozinhos. Então, a partilha destas cargas pesadas na igreja deve ser uma constante. Deve de haver intimidade, deve de haver confiança para nós partilharmos as nossas cargas difíceis, que não estamos a conseguir lidar sozinhos, para que outros nos ajudem a levar. E sabem uma coisa? Quando nós partilhamos as nossas cargas pesadas uns com os outros, especialmente com as pessoas certas, o peso torna-se mais fácil. A coisa torna-se mais leve. Amém? É isso, a minha experiência. Quando há ajuda mútua, as coisas tornam-se mais fáceis. E essa é a lei de Cristo, diz o versículo 2. É a lei em que o amor prático de que apoia, que suporta, que ajuda, se verifica. Não é? A igreja não se pode levar sozinha. Precisamos uns dos outros. Precisamos de apoio mútuo. Não é? E quando as dificuldades vêm à nossa vida, precisamos ter irmãos do nosso lado que nos ajudam a levar as cargas uns dos outros. Mas, por outro lado, lembremos que cada cristão é responsável pela sua própria carga, pelas coisas que tem responsabilidade de fazer e de levar. O cristão é responsável pela sua própria conduta, por exemplo, pelo seu testemunho, por falar de Jesus aos outros. O cristão é responsável por isso. E muitas outras coisas na igreja, segundo o seu dom. Então vemos aqui, de uma maneira muito rápida, que nós temos que levar as cargas uns dos outros, mas ao mesmo tempo nós próprios temos que levar a nossa própria carga, aquilo que nós podemos levar sozinhos. E vamos agora avançar para a segunda parte, leitura a partir do versículo 6. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Até aqui, para já, a palavra do Senhor. Nesta segunda parte, o apóstolo vai falar acerca de coisas mais práticas, coisas muito reais da nossa vida. E ele vai usar um princípio vital, um princípio que os agricultores conhecem muito bem, e não só, que tudo o que o homem semear, isso também ceifará, como diz o versículo 7. E este princípio vital de que tudo aquilo que nós fazemos também podemos colher, não é? É realmente de acordo com a palavra de Deus. Mas muitos abusos têm sido feitos à custa também desta passagem. Especialmente no versículo 6, quando fala aqui em repartir os bens. Que a pessoa deve repartir os seus bens com aquele que instrui, com o seu mestre, com os seus líderes. E à custa da má interpretação deste versículo, muitos têm extorquido dinheiro e carros e joias e outras coisas porque usurpam este versículo, julgando lá porque ministram a palavra, têm o direito de buscar as recompensas materiais de muita gente. Então exigem. Não é? Se tu queres colher muito, tu semeia muito. E então dá muito dinheiro a mim para realmente Deus te abençoar. Ora, isto é uma heresia, é uma contradição daquilo que está aqui e também não é isso que o apóstolo Paulo quer ensinar.
Porque, precisamente, esta palavra bens aqui não significa só dar dinheiro, mas repartir benefícios materiais e também espirituais. É o que está aqui, esta palavra. Com aqueles que nos instruem. Porque depois, mais à frente, nós vemos que aquele que semeia na carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito se fará vida eterna. Então, são palavras espirituais. É verdade, e nós já vamos falar um pouco disso, que se é um erro exigir dinheiro a irmãos que nos ensinam a palavra, também está errado não abençoar as pessoas que nos ministram a palavra. E abençoar de que forma? Orando por eles, reconhecendo-os, apoiando-os, ajudando-os, ouvindo-os. Amém? Então, nós vemos aqui que às vezes há uma grande irresponsabilidade da nossa parte. Nós não queremos que devemos pagar por ministrarem a palavra, mas também, por outro lado, desvalorizamos os irmãos que se preparam, que oram, que jejuam, irmãos e irmãs, e que ministram a palavra. Então nós temos que ter atenção em sermos pessoas equilibradas, amém? No sentido de verificarmos as necessidades também dos outros que estão à frente dos trabalhos. Vemos aqui, irmãos, que há realmente um princípio fundamental antes disto tudo, nesta lei da semeadura. É o versículo 7, logo no início, que diz: Deus não se deixa escarnecer. Ou, como diz outra tradução, de Deus não se zomba. Não há quem possa gozar de Deus. Não é? E atendendo ao contexto, nós vemos aqui, atendendo a este contexto, que quem pensa que pode viver de qualquer maneira, indiferente, e que Deus não quer saber, e pensando que Deus não está a ver, ou que não quer saber da pessoa que está a viver em pecado, da pessoa que até não confessa o seu pecado, e pensa que Deus está indiferente a essa situação, ela está enganada. Ou também, usando o contexto, aqueles que demonstram ingratidão com os seus líderes, ou com aqueles que ministram a palavra, pensam que Deus está indiferente a isso. Não está. Deus vê isso e não gosta. E então nós vemos aqui que ninguém consegue zombar de Deus. No seu tempo, Deus irá fazer justiça sobre todas essas coisas. Não é? Nós vemos que os injustos hoje, parece que olhando para o mundo, muita gente diz mal de Deus. E até zomba de Deus. E nós dizemos assim, então não se pode zombar de Deus, e eles estão a zombar de Deus. A verdade é que o tempo de justiça ainda não chegou. Às vezes chega logo, mas nem sempre chega imediatamente. Mas virá um tempo, virá um dia em que todas essas palavras, todo esse zombamento, usando essa palavra, será julgado. E para os cristãos é igual. Um cristão que vive de forma irresponsável, que não vigia, que não ora, que não leva uma vida santificada, e ele mais cedo ou mais tarde dará contas a Deus também. Não é a questão de perder a salvação, que não é isso que estamos aqui a ensinar, mas é a questão de ir dar contas ao Senhor da forma que está a viver, desordenada. Então é por isso que ele diz no versículo 8 que quem semeia na carne se fará corrupção. Ou seja, como diz outra tradução, quem vive para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte espiritual. O que é semear na carne? Semear na carne é viver unicamente para os seus desejos, os seus prazeres, viver para aquilo que dá na real gana. Desculpem-me usar a expressão. É viver à sua maneira. Não quer saber de mais nada. Ora, isto é semear na carne. É investir naquilo que se vê. É investir naquilo que é material, sem pensar na eternidade. Ora, o resultado disso, vemos aqui que é podridão e morte eterna. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para a segunda parte do versículo 8, que diz: o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que é semear no Espírito? É investir no reino de Deus. É realmente deixar-se guiar pelo Espírito Santo. É dar ouvidos e prática à palavra de Deus. É viver uma vida santificada com Cristo. É realmente colocar em prática aquilo que se vai ouvindo e aprendendo.
Isso é semear no Espírito. Mas quando diz aqui que o resultado ceifará a vida eterna, não quer dizer que a vida eterna é uma conquista do crente. Não, nada disso. A vida eterna é o resultado daquilo que o Espírito Santo já tem guardado. É um resultado final. Aliás, seria uma grande contradição de toda a carta se isso fosse verdade. Porque o apóstolo Paulo escreveu esta carta precisamente para mostrar que a justificação é somente pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Então ele não poderia rematar agora aqui dizendo que a salvação ganha-se pela obediência. Nada disso. Então nós vemos aqui que a vida eterna é uma consequência natural daquele cristão que anda com Deus, não é? Que tem o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Avançando um pouco, esta segunda secção termina com um incentivo. Um incentivo muito bonito, irmãos, para todos nós, que diz no versículo 9 e 10, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, aos da família da fé. Então há aqui um incentivo para nós não desistirmos de fazer o bem a todos, muito especialmente aos da família da fé, aos nossos irmãos e irmãs. Parece que às vezes o tempo passa e não vemos muitas coisas a acontecerem na vida da igreja. Nós queríamos que mais pessoas se entregassem a Cristo. Queríamos que os nossos familiares viessem todos à casa do Senhor, se consagrassem e vivessem vidas próximas de Deus. Mas nem sempre isso acontece. Mas nós continuamos a orar por eles, continuamos a fazer bem. E mesmo até aqueles que são ingratos, fazemos bem. Mas parece que o tempo passa e nós não vemos o avanço. Não sei se já ouviram falar de William Carey. William Carey foi um missionário inglês que foi para a Índia no século XVIII, em 1793. E ele, quando chegou lá, ele começou a pregar o Evangelho, mas durante 7 anos, imaginem, 7 anos, não se converteu uma única alma. E ele já estava quase, talvez, a desanimar, não é? Às tantas, eu vim enganado. Eu deixei a Inglaterra e vim para este país estranho. Eu sei que estou dentro do plano de Deus, estou a pregar o Evangelho, estou a pregar a graça de Deus, mas ainda nenhuma única alma se salvou, passados 7 anos. Bem, em 1800, finalmente, uma pessoa, um indiano, se entregou a Cristo. E foi batizado, passados 7 anos. E depois desse, muitos outros receberam Jesus. E depois desses, muitos mais receberam Jesus. E então ele já não conseguia abarcar e pediu mais missionários. E o seu ministério alcançou a Índia inteira. E ele fez grandes coisas ali, este homem de Deus. Aliás, ele ajudou que a lepra fosse parada. Contribuiu para isso. E muitas outras coisas, na questão social, na questão de escolas e tudo. Ele interviu na sociedade. Mas, acima de tudo, a sua preocupação era pregar o Evangelho. E o seu ministério ainda hoje é conhecido como William Carey, o pai das missões modernas. Aquele homem que esteve 7 anos sem uma única alma convertida. Por isso, meu amado irmão e irmã, não desista. Se estás há 7 anos a orar por uma pessoa, se estás há 7 anos a passar um deserto, se estás há 7 anos numa situação que parece que nunca mais muda, confia no Senhor. Continua fiel, continua firme, porque realmente sabemos que o Senhor, no seu tempo, fará tudo bem feito. Amém? Vamos agora passar para a última parte, que está no versículo 11. Diz assim, palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos querem mostrar boa aparência na carne. Esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma,
mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quando andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Nesta terceira parte, Paulo relembra a grande ênfase desta carta. Para terminar, que a salvação acontece por causa da graça de Deus, manifesta na cruz do Senhor Jesus Cristo. Ele, no versículo 11, ele diz: vejam com grandes letras eu vos escrevi. Bem, há algumas interpretações em relação a isto, mas sabemos que era normal naquele tempo ditar as cartas, não é? O apóstolo Paulo, quando queria escrever uma carta à igreja, ele ditava para um escriba, ou um amanuense, como as pessoas pensam, e esse jovem ou essa pessoa escrevia e depois a carta era enviada. Ele assinava e enviava. Mas há aqui um pormenor muito interessante. Antes de Paulo terminar a carta e assinar, esta última parte, esta última secção, ele resolve escrever por ele mesmo. E o interessante é que ele escreveu com grandes letras. Bem, sobre as grandes letras, no original, que nós não conhecemos, não é? Mas que queremos que isso aconteceu, as grandes letras poderiam ter dois significados. O primeiro é que Paulo queria enfatizar que era mesmo ele que estava a escrever e dar destaque àquilo. A segunda interpretação poderemos dizer que, por causa da sua cegueira, ele tinha que escrever em letras grandes. Mas eu vou mais para a primeira. Realmente ele queria dar destaque a esta última parte. Aquilo que nós sabemos, irmãos, é que ele queria vincar a importância. E há outra questão muito importante também em relação a isto. Já muitas cartas falsificadas em nome dos apóstolos circulavam por aquele tempo. Então era importante os apóstolos, os verdadeiros apóstolos, marcarem a sua presença com a sua escrita. E eles conheciam a escrita de Paulo. Só compreendemos isto com base neste versículo também. Eles sabiam que era o próprio apóstolo Paulo que estava a escrever, porque já muitos estavam a assinar pelo apóstolo Pedro, Paulo e outros. Então circulavam já muitas falsificações. Para os Gálatas não ficarem confundidos, o apóstolo Paulo resolve a partir do versículo 11, não há versículos, claro, mas ele escreve na sua própria mão. E o que é que estava a acontecer? Os judaizantes estavam a obrigar alguns, os novos convertidos, não os judeus, a se circuncidarem. Já falámos nisto anteriormente, mas o pior disto é que eles julgavam que eles ficavam melhores. Por cumprirem com os preceitos da lei, sentiam que eles eram melhores do que os outros, que não estavam a cumprir. Existia aqui uma exaltação pessoal. O pastor Manuel Alexandre Júnior, pastor batista, diz assim: o cristianismo não é uma religião de cerimónias externas, mas sim algo interior e espiritual, do coração. Paulo só tinha uma coisa que se gloriava. O que era? O versículo 11. Ele gloriava-se na cruz de Cristo. Essa era a glória. Na cruz foram desfeitos todos os rituais e preceitos religiosos. A centralidade da mensagem de Paulo, qual era? Era a cruz de Cristo. Era a graça de Deus. E ele vai repetir no versículo 15 aquilo que já tinha dito no capítulo 5, versículo 6, que agora nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não há valor espiritual, nem em ser circuncidado, nem em não ser. Para Deus não importa se és uma pessoa religiosa ou se és um ateu. O que conta é se és uma nova criatura. Amém? É o que Paulo diz também. Aqui o que conta não é se tu guardas os preceitos religiosos de uma religião, se tu vais muitas vezes à igreja, ou se vives sem querer saber de Deus. Isso não é o foco. O foco é se tu já és uma nova criatura. E o que é que significa ser uma nova criatura? Significa fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse àquele grande mestre, Nicodemos. Importa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Importa nascer espiritualmente. Como? Confessando o teu pecado,
recebendo Jesus Cristo como teu único e verdadeiro Salvador, assim tu poderás nascer de novo. E quando a pessoa faz isto com sinceridade, reconhecendo que a obra de Cristo é perfeita e completa, aí sim há um novo nascimento, há uma nova criatura que começa. E aquela nova criatura, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No versículo, antes do versículo 18, da bênção final, Paulo vai dar um testemunho pessoal. E este testemunho é muito intenso, porque diz aqui no versículo 17, ninguém me inquiete, ninguém me chateie, ninguém me perturbe. Porquê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que é? Então, Paulo morreu lá na cruz também com Cristo? Como é que é? Eu não estou a perceber isto. Expliquem-me isto. Pode surpreender alguns, mas Paulo tinha muitas tatuagens. Alô? Está tudo a dormir já? Disse alguma heresia? Vamos já explicar, calma. Paulo aqui está a dizer que tinha tatuagens. Sabem porquê? Claro que as tatuagens que Paulo tinha não tinham a ver com um tatuador, um tatu, que fez lá uns desenhos esquisitos. Nada disso. Não é isso que estamos a falar. As tatuagens que Paulo tinha eram cicatrizes. Cicatrizes de homens cruéis que pegaram em varas e lhe rasgaram as costas, rasgaram os braços. Sabem que era assim? Muitos açoites o apóstolo Paulo levou, pedradas que lhe atiraram. Quando uma pessoa cai, fica pisado, não é? Mas agora, imaginem levar com pedradas na cabeça, nas pernas, no peito. O apóstolo Paulo levou muitas pedradas, foi apedrejado. O apóstolo Paulo não só isso, ele sofreu prisões. Ele tinha as marcas das prisões daquele tempo. Os ratos comiam os pés dos prisioneiros. As mãos. As marcas estavam lá. Havia uma degradação física da pessoa que estava preso. Não é como as prisões dos nossos dias. Então o apóstolo Paulo tinha realmente estas cicatrizes, que eram marcas físicas, marcas emocionais, mas eram marcas da graça. Marcas de Jesus Cristo. Porque ele tinha aquelas marcas só porque dizia que era cristão. E dizia a todos que quisessem ouvir que a salvação é só por Jesus Cristo. E eles pegavam nele, pegavam em chicotes com pontinhas de pedras no final e vergastavam as suas costas, só porque ele dizia que era crente, que era cristão. E também era preso, sofreu naufrágios e muitas outras coisas. Marcas da graça de Deus. E Paulo vai concluir precisamente como começou esta carta. No versículo 18, ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E esta conclusão, porque Paulo tinha começado no capítulo 1 com a graça. No versículo 3, se vocês forem lá, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E a temática da graça atravessa toda esta carta, porque esta carta é uma exaltação da graça de Deus. Ela está no versículo 3 do capítulo 1, versículo 6, 15, capítulo 2, versículo 9, a graça de Deus está lá, capítulo 2, versículo 21, capítulo 5, versículo 4, e agora remata aqui, conclui com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa vida cristã deve estar relacionada, fundada, desde o princípio até ao fim, na graça de Deus. É a graça de Deus que nos busca, pobres e miseráveis pecadores. É a graça de Deus que nos conduz, nos mantém. É por causa da graça de Deus que nós respiramos, temos vida. É por causa da graça de Deus que nós podemos ter uma igreja, podemos ter companheiros, irmãos, amigos para desfrutar. É por causa da graça de Deus que nós temos uma família. É por causa da graça de Deus que nós um dia, na glória, iremos reinar. Por causa da graça de Deus. Esta maravilhosa graça é a razão desta carta e é a razão, e deve ser a razão,
da nossa vida. Então hoje é um bom dia para confiar nesta graça. E se estiver aqui alguém que ainda não se entregou a Jesus, hoje é o dia de confiar na graça do nosso Deus. É o dia de deixar de confiar em si, de confiar na religião, confiar nos ensinamentos vãos do passado, nas conjecturas, nas filosofias, e é o melhor dia para se entregar e se render à graça de Deus. Graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o Evangelho de Jesus Cristo liberta. São boas novas, meus irmãos. Não guardemos estas boas novas para cada um de nós, mas divulguemos lá fora, aos nossos companheiros, aos nossos vizinhos, familiares, que Jesus Cristo quer salvar a sua vida. Não nos calemos, irmãos, mas divulguemos esta querida e preciosa graça a todos que estão à nossa volta. Amém. Que Deus vos ajude.